Louvado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que o Senhor poderosamente abençoe a tua vida, minha querida irmã. Eu sou o pastor Jefferson Roque. Você que me ouve pela primeira vez, seja bem-vinda neste canal. Amém? Me ajude com teu like, inscreva-se e me ajude a divulgar o Evangelho. Passe para o seu grupo de amigos, no nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando nesta noite, pedindo ao nosso Senhor amor, paz, compreensão. Pedir ao nosso Senhor que nos dê uma fé inabalável. Amados, a palavra do Senhor nos fala que haverá tempo que toda a humanidade irá gemer, porque não estão dando ouvidos à palavra do nosso Senhor. E quantas pessoas estão dizendo que não creem mais em Deus? Quantas pessoas estão falando que Deus não existe? Esses dias eu estava voltando de uma viagem, eu com a minha família, e nós conhecemos um rapaz convertido, aleluia, que Deus abençoe poderosamente a vida desse rapaz e da sua esposa, da sua filha, e ele me relatando que certa vez ele pegou um cliente, ele trabalha com um aplicativo, e o passageiro começou a dizer que Deus não existe. Que Deus não existe porque se Deus existisse, o mundo não estaria como ele está hoje. Com tanta desigualdade, com tanta maldade. Amados, essas palavras nos fazem refletir. Olha bem, quando alguém chega a dizer que Deus não existe, porque o mundo é mau, porque o mundo está cometendo, ou as pessoas que estão no mundo estão cometendo assassinatos, roubos, não é verdade? Tantas trapaças. Esta pessoa, na verdade, ela está gritando, pedindo uma resposta de alguém, que alguém fale ou mostre como que Deus manifesta o seu poder. Você sabia, amados, que nesta situação nós podemos ver Deus? Você sabia que até mesmo em meio ao caos nós podemos ver Deus agindo? A palavra do Senhor nos fala que essas coisas elas sobrevêm sobre a terra, acontecem sobre a terra, para que o homem abandone a arrogância, para que o homem, o ser humano, deixe as vaidades. Não é culpa de Deus a violência, as mortes que ocorrem neste planeta, neste mundo. Não é culpa de Deus quando nós vemos pessoas na miséria, ou as doenças e as pragas se alastrando. Não foi isso que Deus planejou e projetou para a nossa vida. Quando Deus fez o mundo, Deus fez tudo perfeito. A palavra do Senhor nos fala que tudo Ele criou para o nosso bem. O próprio Deus disse, isto é bom, aleluia. E Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então as pessoas elas precisam compreender que no princípio tudo era perfeito. Tudo no princípio era perfeito, até acontecer a rebelião nos céus, aonde Satanás, ele iludindo, enganando outros anjos, e houve a batalha nos céus. E segundo a palavra de Deus, a terça parte dos anjos foram lançadas para fora do céu, lançados para fora, e caiu na terra. Então, esses demônios, hoje, que estão agindo, atuando, a comando de Satanás, tem uma hierarquia espiritual. A palavra do Senhor nos fala que há tronos, principados, demônios terríveis, e um tem mais força ou mais poder do que outros, porque é uma cadeia de comandos.
aonde ocorrem essas barbaridades atualmente na terra. Como nós podemos então identificar Deus? Quando você vê uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que de verdade se arrependeu dos seus pecados. A culpa de toda a maldade hoje na terra foi porque um dia Satanás, tomando o corpo de uma serpente, com a sua sagacidade e sendo muito sutil, seduziu, entrando na mente da mulher, esta que nós conhecemos como Eva, e não é para colocar, amados, culpa nela. Este é o poder do diabo, você entende? O diabo tem poder de seduzir as pessoas. Hoje esses assassinatos, essas mortes que ocorrem, é justamente a proposta que o diabo põe na mente das pessoas, e as pessoas vão lá e matam o outro, por ciúme, por inveja, por maldade, simplesmente por maldade. Então quando Eva, ela traiu a palavra, que não era para ter tocado naquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha bem, hoje todos nós temos o conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos aquilo que é bom e aquilo que é mal. Qualquer homem, qualquer mulher sabe o que é certo e o que é errado. Então Eva ofereceu também a Adão. E Adão, por amar aquela mulher, ele deixou de escutar a palavra de Deus e deu atenção à sua carne e ouviu a voz do seu coração, a qual quando Eva falou, coma, nós seremos iguais a Deus. E ali ele também comeu. E os olhos foram abertos, segundo a palavra do Senhor, que a partir do momento quando eles comeram, tudo iniciando pelo inimigo das nossas vidas, passando por Eva, chegando a Adão, agora o pecado está estabelecido na terra. Esses homens foram colocados para fora, este casal, para fora do paraíso. Olha bem, deixaram o lugar perfeito. Leia a palavra do Senhor e você irá conferir tudo o que eu estou dizendo. Deixou o lugar perfeito, mas houve uma sentença. A palavra do Senhor nos fala que Deus falou que o homem irá comer do suor do teu rosto, que a terra agora é maldita por causa do homem, por causa da mulher. Então, ali, este casal teve 2 filhos, Caim e Abel. A palavra do Senhor nos fala que Caim mata o seu irmão por inveja, por ciúme, porque Deus rejeitou o seu sacrifício, porque não era puro, não era de coração limpo. Era um homem invejoso. Caim era um homem mau. Não ofereceu a Deus com o coração limpo. Já Abel era um homem íntegro, bom, justo, e foi morto. A primeira morte, olha bem, um irmão matando o seu próprio irmão. Como que nós vamos falar hoje que Deus não existe porque o mundo é mau? Porque tem desemprego, porque tem doenças, porque tem desigualdades. Como nós vamos falar que Deus não existe por causa disto? Se nós lermos a Bíblia, encontraremos a resposta. Que todo o mal que está acontecendo e sempre ocorreu, está pertencendo, essas obras pertencem somente, exclusivamente ao diabo. E o homem, agora estando debaixo do pecado, ele comete essas coisas, porque o diabo ele encontra legalidade sobre essas vidas. A palavra do Senhor nos fala que aquele que se arrepende e confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e deixa o pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E agora passamos a ser novas criaturas. Deixamos de estar debaixo da lei do pecado. E agora vivemos pela graça, pelo amor em Jesus Cristo. Então, agora o reino de Deus passa a estar dentro de nós.
Você compreende? Se você se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, automaticamente, imediatamente, o sangue de Jesus vem sobre a sua vida e te purifica de tudo aquilo, de todo o mal que você cometeu no passado, de toda a imundícia, seja elas quais forem. Agora você passa a ser uma nova criatura. Você passa agora a receber um título, um direito de ser chamados filhos de Deus. Mas somente isso ocorre por meio de Jesus Cristo. Então, pessoas falam, Deus não existe por causa de maldades, porque se Deus existisse, o mundo estaria melhor. Amados, Deus não pode intervir nas decisões das pessoas, se as pessoas assim não quiserem. Deus só age quando você confessa, quando você pede. Deus só age na minha vida, na sua vida, quando você fala, Deus, eu me arrependo, eu não quero isto mais, muda a minha vida, muda a minha história, chega de lixo, chega de imundícia, eu quero ser santificado e purificado, tenha liberdade na minha vida, eu abro meu coração, meus pensamentos, eu quero fazer o bem, faça isso em minha vida, Jesus, faça isso em minha vida, meu Deus. E deixe todo o mal, amados. A maldade, ela não vai cessar na terra, porque a palavra do Senhor nos fala que o mundo está reservado para o fogo, porque muitos ouviram, mas rejeitaram a palavra de Deus. Muitos foram chamados e poucos serão os escolhidos, porque as pessoas não querem renunciar à sua vida mundana. As pessoas não querem renunciar às suas vidas carnais. As pessoas, elas falam que querem Deus, mas não querem abandonar o pecado. As pessoas falam que querem Deus, mas não querem abandonar as prostituições. As pessoas dizem, eu quero Deus, mas não querem abandonar as mentiras, os roubos, as trapaças. As pessoas dizem que eu quero Deus, mas não querem abandonar a idolatria. A Bíblia, a palavra do Senhor nos fala o tempo todo sobre a idolatria. A palavra do Senhor nos fala que por trás dos ídolos estão escondidos demônios. Demônios escondidos em imagens, em esculturas feitas pelas próprias mãos dos homens. Homens pecadores. Homens que aceitaram as ordens do diabo. Você entende? Porque aquele que ama Deus em espírito e em verdade, ele fecha os olhos e sabe que Deus está ali. Ele olha para o céu e sabe que Deus está ali. Ele não precisa necessariamente de ver algo. Ele sabe que Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Então você que diz, Deus não existe. Você que está falando, Deus não existe, porque se Ele existisse, a minha vida estaria melhor. Cuidado com suas palavras. Houve um início, a qual Deus fez tudo perfeito para todos nós. Mas o diabo, ele tentou, ele é o tentador, ele tenta todos a cometer os erros e os pecados. Hoje nós vemos jovens, crianças, adolescentes roubando, até mesmo matando. Estamos vendo os idosos enganando, trapaceando. E um dos instrumentos, amados, mais poderoso a qual o diabo tem usado, tem sido essas plataformas nas redes sociais. Você vê pessoas falando de Deus, assim como estou falando, você vê pessoas falando de Jesus, pessoas orando, mas, amados, você encontra mais coisas voltadas e relacionadas a adorar o diabo, porque a palavra do Senhor nos fala que é sim, sim e não, não. Aquilo que passar disso provém do diabo. Ou você está com Deus, ou você já está com o diabo. Ou você pertence a Deus, ou você já é servo do diabo. Você não precisa necessariamente dizer, eu quero servir o diabo. Não. Você simplesmente, por não amar e não servir a Deus, você já é um servo do diabo. Você já está recrutado, sem você permitir. É automaticamente. Mas com o nosso Deus, com o nosso Senhor é diferente. Quando você quer deixar o mundo das trevas e vir para o mundo da luz, basta você falar, Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e Salvador. Como meu único, verdadeiro Senhor e Salvador. Não dobro os meus joelhos para mais nada, nem para nenhum ídolo, nem para nenhuma estátua,
nem para nenhum homem, somente para o Senhor, meu Rei eterno. Confesse a Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, você que está desiludido, você que está com essa revolta na tua alma, eu compreendo você. Todos nós já fomos assim. Todos nós já fomos assim. Nós que recebemos ao Senhor Jesus, nós que já estamos na presença de Deus, no passado, nós também éramos assim. Éramos miseráveis, pecadores, maldosos, blasfemadores, feiticeiros, assassinos. Mas um dia a graça se aproximou de nós. O amor de Deus se aproximou de cada um de nós. E nós reconhecemos as nossas misérias. Nós passamos a reconhecer que estávamos errados. Nós passamos a reconhecer que a nossa vida era uma miséria, uma grande mentira, uma grande ilusão. E deixamos tudo para trás. E louvado seja o nome de Jesus. Experimenta esta maravilha na tua vida e você verá como é bom. Experimente em nome de Jesus esta maravilha, confessando Jesus Cristo. Abandone o pecado. Todo mal que ocorre na terra é culpa do pecado. Todo mal que ocorre na terra tem um pai, e é o diabo. Jesus falou, o diabo é o pai de todo engano, de toda mentira, de toda morte, de todo assassinato. Tudo que está acontecendo de inútil, de sujo, de imundícia, pertence ao diabo. Mas o nosso Deus é amor. A palavra do Senhor nos fala que Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é bonança. Ele transforma, Ele traz vida, e vida com abundância. Esses dias, eu não tenho essa rede social, mas uma pessoa me mostrou algo. Estava lá mostrando, mãe do diabo. E nós fomos seguindo ali, foi mostrando para mim, passando a quantidade de pessoas, amados, presos em crenças, em adivinhações que a própria palavra do Senhor nos fala no livro de Isaías, amados, que são adivinhos, são seguidores dos antigos filisteus. Pessoas adorando o diabo abertamente, pessoas fazendo feitiçarias, amados, no YouTube, no TikTok, nesses lugares aonde basta você que conhece. Meu Deus! Mas quando nós falamos, Jesus voltará, amados, Jesus vai voltar. Ele falou, eu voltarei para buscar os meus. E muitos, amados, estão largando Jesus. Infelizmente, tem pessoas que se dizem serem crentes, que acreditam até em horóscopos, em adivinhações, em cartas, em búzios, tarô. Meu Deus, como dizer que Deus não existe? Deus está mostrando, Deus está se revelando. Como que as pessoas não enxergam por meio das maldades que isto é a obra do diabo? Vá um dia, amados, você que está me ouvindo pela primeira vez, ou você que já está escutando em nome de Jesus, vá um dia, procure uma igreja séria, uma igreja que leia a Bíblia, uma igreja onde o pastor é um homem de Deus, onde há missionários e missionárias, onde as pessoas falam de Jesus. Você vai ver glória a Jesus do início ao fim do culto. Você vai ver a sua vida transformada. Você vai sair de lá leve. Faça em nome de Jesus Cristo esta experiência para a glória de Jesus. Você vai ver que parece que você está num outro mundo. Parece que verdadeiramente você está nessa terra, mas você não pertence a este mundo mais. Porque você vai ver de fato a manifestação do Espírito Santo. E você irá sentir no mais profundo da tua alma a diferença que é buscar o Espírito Santo ao invés de dar lugar ao espírito do engano, o espírito do diabo, o espírito de Satanás. Muitos vão se perder, amados. Não seja essa pessoa. A palavra do Senhor é que muitos vão se perder, amados, e irão chorar, irão procurar a morte, mas a morte fugirá, amados. A palavra do Senhor, amados, nos fala que quando o Espírito de Deus for arrancado da terra, retirado da terra, amados, as pessoas irão correr de um lado para o outro, sem encontrar nenhum refúgio. As pessoas irão procurar, cadê aquele povo que falava de Deus? Cadê aquele povo que falava de Jesus? Amados, este povo será retirado num arrebatamento. É loucura para os carnais, mas é o poder de Deus para os que creem.
haverá o arrebatamento. O arrebatamento, ele é real. A igreja de Jesus irá subir e encontrará com seu noivo nas alturas. É a palavra do Senhor, você entende? Não fique, amados, de fora. Comece a buscar sua vida espiritual agora. Comece uma transformação agora. Talvez você fale, mas a minha vida acabou. Eu não tenho poder, eu não tenho graça, eu não tenho amor, eu não tenho alegria. Eu já matei, eu já roubei, eu já usei drogas. Amados, nada é difícil para Deus. Nada é impossível para Deus. Se arrependa dos seus pecados. Você jovem que está nas drogas, arrependa dos seus pecados. Arrependa. Se você fala assim, eu não faço mal para ninguém porque eu que uso a droga, amado, muito enganado você está. Você está muito enganado, porque a palavra do Senhor nos fala que nós somos templo do Espírito Santo. Nós teremos que prestar conta a Deus da nossa vida. A vida que eu tenho aqui, que eu levo aqui, eu terei que prestar conta a Deus. Você também, de igual modo, irá prestar conta a Deus da sua vida. Se você se lavar agora, se você se transformar agora em Cristo Jesus, a palavra do Senhor também nos dá um alento, que Deus lança fora todos os nossos pecados e deles não se lembra mais. Deus não irá se lembrar, Ele não vai te acusar, você não será julgado pelo seu passado. Minha irmã, abandone a prostituição. Abandona a idolatria, abandona a feitiçaria, minha irmã. Minha querida irmã, em nome de Jesus, dobre os joelhos aonde você estiver agora. Fala, Jesus, me lava, me purifica. Jovem, abandone a prostituição, abandone a droga. Meu querido jovem, rapaz, homem, você, meu querido, abandone o roubo, a prostituição. Em nome de Jesus, dê uma oportunidade para você experimentar e conhecer a Deus. Como você vai conhecer a Deus se você não se aproxima dele? Você tem que se aproximar de Deus. No princípio talvez você vá achar difícil, mas se você batalhar, a palavra do Senhor nos fala que não há nenhum fardo que vem sobre a nossa vida a qual nós não possamos carregar, a qual nós não possamos suportar. Não vai vir tentação maior do que a sua força. Não vai vir luta maior do que a sua força, porque Deus te dá força. Deus te dá força neste momento. Sai deste mundo, sai desta vida. Abandone as coisas erradas. Dá tempo, em nome de Jesus Cristo. Jesus te ama. Jesus me amou. Eu o recebi, Ele transformou minha vida. Louvado seja e glorificado Jesus. Você, meu primo, minha prima, meus tios, meus amigos, meus irmãos, meus vizinhos. Você que ouve essa palavra, se arrependa, em nome de Jesus. Não viva simplesmente porque alguém te apresentou uma religião e você acha que a tradição da sua família é esta. Eu estou aqui, eu tenho que continuar aqui. Não, amados. A palavra do Senhor nos fala que o Espírito de Deus tem ciúme, porque Ele nos fez. Se você coloca a glória em outro ou em outra pessoa, você trai Deus. Você pertence a Deus. Você é filho de Deus. Mas se você morrer nos pecados, se você morrer debaixo das idolatrias, das feitiçarias, da mentira, do engano, da prostituição, você vai ficar de fora. A palavra do Senhor nos fala que o espírito de engano, ele está agindo, efetuando nos dias atuais. Hoje as coisas que são erradas são vistas como certas. E as coisas que são certas, a qual Deus passou para nós, para que nenhum de nós venhamos a se perder, essas são vistas como erradas. Se você falar, Deus ama, Deus é paz, Deus não quer que você mate, Deus não quer que você aborte, Deus não quer que você use drogas, Deus não quer que você tire a vida de alguém. Aí eles falam, não, tem que colocar todo mundo com o mesmo direito. Se a pessoa quiser abortar, aborte. Se a pessoa quiser usar droga, que ela use, a vida é dela. Amado, sim, a pessoa pode fazer o que quiser da sua vida, mas nós estamos aqui alertando, é porque haverá uma cobrança depois. Você já percebeu que tudo que a gente compra, depois a gente tem que pagar? Tudo que a gente deseja tem um preço. Se você quer algo agora, tem um preço a ser pago. Se você fizer com a sua vida o que você bem quiser, achando que a vida ela pertence a você e é só sua, não há um Criador que irá cobrar ela. Vai falar assim, agora preste conta do que fez na terra. Preste conta, olha que Deus irá falar.
preste conta daquilo que você fez na terra. Vai chegar esse momento que nós teremos que prestar conta a Deus de tudo que nós falamos, tudo que nós fizemos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus tenha compaixão da sua vida, que está ouvindo esta palavra e porventura esteja zombando ou esteja falando palavras desmerecendo a Sagrada Escritura. Em nome de Jesus Cristo. Deus existe. Basta nós recebermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele irá se revelar a você. E as maldades que há no mundo, tudo que não presta neste mundo, é culpa do diabo, é culpa do pecado, que a cada dia o ser humano insiste em cometer mais e mais. Amém? É momento da oração. Você ore comigo em nome de Jesus. Faça uma oração de arrependimento. Graças a Deus. Bondoso Pai e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós nos colocamos na Tua presença sabendo que o Senhor está nos ouvindo, sabendo que a Tua palavra é poderosa. O Senhor falou a centenas de pessoas nesta hora. Ó Pai, em nome de Jesus, leve, Senhor Deus, esta mensagem para milhares e milhares, milhões de pessoas, para que elas se arrependam. No nome de Jesus eu te peço dos seus pecados, que elas se arrependam das maldades. Meu Deus, alcance, Senhor Pai, essas vidas que estão se entregando ao diabo, tendo alegria em dizer que servem a Satanás. Pessoas que estão com alegria em dizer, meu Deus, que servem aos demônios. Meu Deus, olha o nível, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, de engano que essas pessoas estão vivendo. Pai, fala, Senhor Deus, a esses corações. Desfaça, Senhor Deus, as obras do diabo, as bruxarias, as feitiçarias que foram lançadas, as palavras de maldições. Nos blinda, Senhor, em nome de Jesus. Cerca a nossa vida, cerca a nossa casa, Senhor. Cerca, Senhor Deus, nossos pensamentos para a glória do Teu santo nome. Meu Pai, em nome de Jesus, faça que essa pessoa, Pai, te encontre neste momento. Vá de encontro a esta pessoa, Senhor. Conduza esta pessoa a um lugar, Senhor Deus, aonde ela ouve a Tua palavra. Meu Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento. Abençoe a vida espiritual de todos nós neste momento. Nos dê forças, ó Pai, para orar, para expulsar as mentiras, o diabo, para que o Senhor abra os nossos olhos, ó Deus, para nos mostrar, nos mostre, Senhor, tudo aquilo que pertence ao inimigo, para que nós não venhamos a pisar no laço do diabo. Liberte as pessoas, meu Pai, de tudo aquilo que não presta. A Tua palavra nos fala, Senhor, que um grande grupo de pessoas ficarão de fora. Vai ficar de fora porque o Senhor não mente. O Senhor está nos dando a oportunidade. Fale no coração desta mulher, fale no coração deste homem, deste jovem, desta jovem, para a glória do Teu santo e precioso nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amado Pai, Tu és bondoso. Obrigado por esta oportunidade, por mais esta oportunidade, no nome de Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Meus queridos e queridas, que Deus abençoe a vida de todos e de todas. Meditem nessas palavras, guarde-as no teu coração, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e você será salvo. Aleluia. Oh, glória a Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, em nome de Jesus.